Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto que nós iremos meditar nessa noite, que está lá em João 16, versículo 33. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo nosso irmão João. Lembrando que João não tem evangelho, Mateus não tem evangelho, Marcos não tem evangelho, Lucas não tem evangelho. O evangelho é de Cristo relatado por esses irmãos. Não é o evangelho de João, é o evangelho segundo João, na forma que ele relatou. João não tem evangelho. O evangelho é de Cristo. O evangelho é de Jesus Cristo. Ok? Certo? Dúvida? Não, né? O evangelho é de Cristo, relatado segundo o nosso irmão João, segundo o nosso irmão Mateus, nosso irmão Lucas e assim por diante. Então diz assim a palavra do nosso Deus, e o tema que eu irei abordar, olhando esse texto, é: Jesus Cristo é vencedor. Jesus Cristo é vencedor. Leiamos o texto. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Possamos entender o que o Senhor Jesus Cristo relatou, ó Pai, para aqueles que estavam lá, ensinando a esses irmãos, e também nos ensina hoje com essa verdade maravilhosa de Cristo Jesus. Fala aos nossos corações, Pai. Aplica essa palavra a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, é o nosso pedido. Humildemente fazemos em nome de Cristo. Amém, Pai. Muito bem. Esse texto que nós lemos, muitas das vezes, ele é colocado em evidência o homem, e trazendo como uma palavra de incentivo para o homem, e relatando muito pouco o que Jesus fez e o que Jesus realiza com a sua vida e realizou com o seu ministério sobre essa terra. E a minha proposta dessa noite é que nós venhamos olhar esse texto com a ótica primária, única e permanente, que é Jesus Cristo como o vencedor. Jesus Cristo como o vencedor. E não apenas como nós, no centro do universo, porque nós não somos o centro do universo. Quem é o centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Quem é o centro da palavra é Cristo. Quem realizou a obra de redenção foi Cristo. E Ele que é o grande vencedor. Se nós olharmos o texto e o contexto que está inserido esse texto que nós lemos, se você olhar o capítulo 17, nos versículos de 1 a 5, Jesus faz a oração assim, rogando graça a Ele, pedindo graça a Ele, pedindo por Ele. Nos versículos de 6 a 19, ele inicia o que nós chamamos de oração sacerdotal, onde Jesus Cristo está orando pelos discípulos. Nos versículos de 20 a 26, Jesus agora está orando pelos crentes, colocando os crentes que, não só daquele período, mas também do período de hoje, orando por nós, intercedendo por nós, por todos os crentes.
E no capítulo 18, Jesus agora é preso e é levado à morte. Inicia o processo da crucificação de Cristo Jesus. Jesus, ao dizer essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como está lá no texto que nós lemos, e é o nosso versículo base. Jesus está ensinando aos discípulos que eles não poderiam ficar abatidos com as circunstâncias, com o que estava por vir, o que iria vir, o que iria acontecer logo ali, logo próximo, mas que as preocupações do coração deles, da mente deles, deveriam estar voltadas para Cristo como o centro de todas as coisas, como o ânimo de todas as coisas, como aquele que trabalha nos corações. Jesus, ao trabalhar esse ânimo nos discípulos, ele disse: eu venci o mundo, eu venci o mundo. E a ótica não está no homem, que pode vencer também através de Cristo e por intermédio de Cristo, mas ele está trabalhando também algo que está centralizado em Jesus. Jesus é a razão, o motivo e a causa porque estamos aqui. Hoje, após o que ocorreu e vemos todos os fatos da história, vamos olhar num todo maior e ver, Jesus Cristo estava trabalhando o ânimo dos discípulos, porque logo ele iria morrer, ele iria ser levado, ele iria ser açoitado, ele ia ser humilhado, ele ia ser preso, condenado, ele ia ser massacrado ao ser levado naquela cruz, iria morrer e ressuscitar, e agora nós somos vencedores. Mas hoje é hoje que nós podemos olhar a história um pouco mais de longe e ver tudo o que aconteceu. Que vê só como isso é fato. Quando você passou por dificuldade extrema na sua vida, você não pensou assim: agora acabou. Em momentos difíceis, você falou assim: agora, a gente fala no Paraná, lá no interior, lá, né? Agora a vaca vai para o brejo. Né? Você já viveu isso? Agora não tem mais jeito, agora já era. Aí daqui a pouco, o que acontece? Você vê uma solução, Deus abre uma porta e você consegue ver e sai naquele processo, mesmo com dores, machucados muitas vezes, feridos muitas vezes, mas sustentados e fortalecidos pelo Senhor. E depois, quando você olha na história, você fala assim: nossa, como que Deus estava comigo naquele processo de dificuldade. Como Deus me abençoou naquele processo de dificuldade. Mas você vai ter essa percepção e essa realidade após o fato ocorrer, após a neblina passar, após a noite escura sair e vir o amanhecer, após a tempestade, você olha e fala: nossa, como que eu passei por isso, como que eu vivi um momento tão difícil na minha vida. Mas é um processo posterior. E Jesus está trabalhando essa certeza para os discípulos, de que eles iriam vencer, assim como Jesus venceu. E a certeza não é que os discípulos eram fortes, ia voar como águias, né, ia passar por cima das dificuldades, ia correr e não se cansar, não era isso. Mas eles iriam vencer porque Cristo venceu. E que processo que iria acontecer com Cristo não era o fim. Essa verdade Jesus está estabelecendo no coração dos discípulos, como estabelece no nosso coração hoje. Se para nós olharmos hoje e ver a grande dificuldade, e ao passar por ela a gente já treme, agora imagine os discípulos ao passar sem ver o final da história do ressuscitar de Jesus Cristo, nas promessas e assim por diante. Poderíamos imaginar que este que estava falando, Jesus Cristo que venceu, iria ser traído, iria ser humilhado, iria ser açoitado. Esse Jesus que estava falando poderia e seria pregado em uma cruz, que seria coroado com uma coroa de espinho, iria ser satirizado como o rei dos judeus, com uma placa pregada em cima da sua cruz.
Mas sabemos que Jesus é aquele que está acima das circunstâncias. Veja Mateus capítulo 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde, o quê? Reclinar a cabeça. O que Jesus estava ensinando, que ele não era dessa terra, e que ele não tinha posses, como as pessoas imaginavam, mas que ele estava e iria permanecer até o fim nessa terra. João 16, 32, no final desse versículo: sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. E Jesus já estava ensinando e mostrando para esses discípulos que eles iriam deixá-lo só. Iria deixá-lo só. Eu não tenho nada, eu não sou dessa terra, vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho, mas eu venci o mundo. Não desanime, não desanime. E é certo que Jesus já sabia que todos iriam abandonar. Jesus já sabia que ele estaria sozinho naquele processo de morte e de dificuldade que ele iria passar. Contudo, Jesus resolveu e decidiu amar, e amar até o fim. Mesmo aqueles que iriam abandoná-lo, mesmo aqueles que iriam deixá-lo sozinho. Jesus dirigiu-se aos seus discípulos e mais disse para eles e falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é tende bom ânimo porque vocês são bons, tende bom ânimo porque vocês são legais, tende bom ânimo porque vocês são fortes. Não, porque a centralidade não está no homem, a centralidade está em Cristo. Tende bom ânimo, porque Jesus venceu. Tende bom ânimo, porque Jesus é o motivo, a causa e a circunstância, porque você serve a Deus. Tende bom ânimo, porque Jesus não vai te abandonar. E a centralidade para a nossa vida não tem que estar na circunstância que nós temos à nossa volta. Eu vou ficar bem porque eu tenho um grupo familiar que me apoia, uma rede de apoio. A gente escuta isso hoje na psicologia. Você tem uma rede de apoio muito forte, então fique firme, não desanime. Você tem amigos, você tem pessoas, você tem um plano de saúde, você tem uma casa, você tem um carro, um emprego. Fique animado, porque as circunstâncias à sua volta são boas. Não, não é isso. Não são as coisas, mas é o Senhor que é a centralidade do nosso mundo, do nosso universo. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu. Porque Jesus é aquele que vence, que venceu e vence, e nos leva com Ele, para vencermos. E aí nós tiramos o foco das coisas, e colocamos o foco em Cristo. Para termos uma visão cristocêntrica, uma vida cristocêntrica, devemos deixar os óculos do mundo de lado e colocar os óculos do Senhor Jesus Cristo como a forma que eu vou ver o mundo, a minha cosmovisão. Cristo é por mim, Cristo é minha força, Cristo é o meu sustento. Jesus Cristo é vencedor. Em primeiro lugar que eu quero abordar em duas formas esse tema. Em primeiro lugar, é sobre o mundo. Jesus Cristo é vencedor sobre o mundo. A palavra mundo é vasta. A palavra mundo é muito vasta. Talvez é uma das palavras que tem mais encaixe na Bíblia, que encaixa em várias circunstâncias. Quer ver só? Podemos falar de mundo como um mundo físico, criado por Deus. Mundo que Deus criou. Se olhar lá João 1:10, vai ter esse enfoque. O mundo que Deus criou. O mundo que Deus ama, e nós lembramos um versículo que fala sobre isso. Lembra? Diz aí?
Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? É o mundo que Deus amou. Tá certo? Não é as coisas do mundo, não é os prazeres do mundo. Deus amou ao mundo, aquilo que está acima do mundo, eu e você, as pessoas. É retratado como um mundo. João 3,16, esse versículo, né? Jesus está se referindo ao mundo que jaz no maligno. Ao mundo que jaz no maligno. E que é opositor a ele. Eu vou repetir. Jesus está se referindo ao mundo que jaz no maligno, que é o seu opositor. Meus amados, e aqui, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno aqui, ele é o opositor do reino de Deus. Ele é o inimigo do reino de Deus. E automaticamente é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. É aquele que quer nos derrubar. Em algumas outras esferas, o pessoal fala assim, é o capiroto. Ok? É o capiroto. É aquele que quer derrubar você, quer passar a perna em você, quer fazer você pecar e quer fazer você desagradar a Deus. Esse mundo que não conhece, que não experimentou, e é o conhecimento de experimentar, porque conhecer é uma coisa, e experimentar é outra. Por exemplo, Deus é conhecedor do bem e do mal, certo? Ele conhece o bem, pela prova do que ele vive o bem, mas ele conhece o mal, ter provado o mal? Não conhece o mal. Se ele conhecesse o mal, ele seria pecador. E Deus não é pecador. Ele não executa o mal, mas ele conhece o mal, ok? Não sei se você já levou um choque. Se você já levou um choque, você conhece a eletricidade por ter levado um choque. Mas se você não levou um choque, você conhece a eletricidade por ele ligar a televisão. Ok? Entendeu isso aqui? Processo? O processo de conhecimento, de ter provado. Você conhece jabuticaba? Eu conheço jabuticaba, já vi a foto, já vi o que faz, já vi o pé. Mas você já provou jabuticaba? O processo aqui é esse aqui. Esse mundo que não conhece, que não experimentou a Cristo, faz oposição a Cristo. Faz oposição de Cristo. Porque quando esse mundo conhece a Cristo, esse mundo muda de figura. Agora não é mais opositor, mas agora é auxiliador do reino de Deus. Por esse que Jesus orou, e ele rogou pelo mundo, é um mundo que é abençoado e que conhece a Cristo. E ele fala assim, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse mundo que é opositor de Cristo, na oração que ele faz, na sua oração aqui, sacerdotal, Jesus nem orou por eles. E aí as pessoas falam, mas Jesus é seletivo. É seletivo, ele não vai orar pelos inimigos. Fala assim, vou pedir bênção para quem? Para os meus. Para quem não é meu, nem a bênção eu vou pedir. Eu não oro não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Isso é forte. Esse mundo que é opositor de Deus e de Cristo, é um mundo que é contra ele. E por isso ele venceu o mundo. A exortação a nós que não amemos este mundo, assim como Cristo não amou o mundo e nem orou por ele. E está lá
em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está no quê? Nele. Por isso não dá para ser um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Não dá para ser um crente meia boca, um crente lá e cá. Ou você é um crente de verdade, ou você não é. Ou você está com Jesus e faz parte desse mundo que Deus ama, ou você faz parte do mundo que ama as coisas do mundo. E que vive no mundo e os prazeres do mundo, e goza dos prazeres do mundo. E aí você pode pensar assim, pastor, mas eu sou amarrado numa cervejinha, eu gosto de ir numa danceteria, eu gosto de ter minhas festinhas, né, tal. Você vai ter que escolher alguma coisa. Se desagrada a Deus com essa tua atitude, você vai ter que escolher, ou lá ou cá. Não dá para você viver o vício, não dá para você viver os prazeres do mundo, e aqui eu estou falando de embriaguez, de vício, e continuar agradando a Deus, não dá. Ou é lá ou é cá. Ou você vive o reino de Deus, ou você vive o mundo. Ou você vive o vício, ou você vive o prazer que o mundo lhe oferece. Não dá para servir dois senhores. O reino de Deus é claro e direto. É claro e direto. O mundo aqui faz oposição ao que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Se eu amo o mundo, eu não amo a Deus. Posso ser assim meio que camarada do Evangelho, tal, mas não é do Evangelho. Porque não dá para servir dois senhores. Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte sobre esse texto. O mundo aqui significa a representação visível daquele espírito do mal que estava na serpente e que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo Charles Spurgeon, a ideia aqui é que esse mundo, que vive os prazeres do mundo, vive em obediência à serpente que está nos filhos da desobediência, influenciando os filhos da desobediência. Não vai dar nada não. Já ouviu isso? Não vai dar nada não. Pode ficar à vontade, porque se você experimentar desse fruto, não vai dar nada. Depois você pede perdão para Deus que está tudo certo. Está tudo ok. Está tudo bonitinho. Pode ficar à vontade. Faça o que está no teu coração. Siga o teu coração. Vai que na esquina tu vai capotar. Pode ter certeza disso. Ou até antes da esquina. Vai porque o pneu vai estourar e não vai dar certo. Por quê? Porque se nós obedecemos à serpente e damos mais ouvido à serpente, que quer nos destruir, que quer nos depravar, que quer nos corromper, então não vai dar certo. O mundo é o poder do mal que atua no que não foi regenerado. E o Senhor quer trabalhar em nossos corações para mudar a nossa natureza pecaminosa para uma natureza regenerada. A humanidade não regenerada que permanece na morte e que jaz no maligno, e que o seu Deus é o príncipe deste mundo, é o príncipe da destruição e da morte. É desse mundo que Jesus está falando. Jesus não é deste mundo. A igreja também não é deste mundo que ele está falando, apesar de estar no planeta Terra, mas não faz parte desse mundo que é opositor ao reino de Deus. Por isso a gente não tem que atrapalhar a obra do Senhor. Nós temos que facilitar. Quer ir em missões, irmão? Vamos lá. Vamos te preparar e você vai em missões.
Quer pregar o evangelho? Vamos te preparar e você vai pregar o evangelho para todas as nações. Vamos lá. Vamos levantar homens e mulheres a pregar o Senhor Jesus Cristo. Fazendo dente? Pode ser fazendo dente. Pode ser entregando um folheto? Pode ser entregando um folheto. Pode ser levando uma cesta básica? Pode ser levando uma cesta básica. Pode ser construindo? Pode. Pode ser fazendo uma assessoria? Pode. Da forma que Deus conceder em teu coração. Pode ser no ministério do ECC, do Encontro de Casais com Cristo? Pode. Quantas pessoas já aceitou Jesus Cristo no encontro de casais? É bênção do Senhor, é graça divina, e Deus usa cada um de nós como instrumento nas suas mãos. E Ele coloca a igreja para não fazer parte desse mundo, apesar de estar no mundo, no planeta Terra. João 17, versículo 16, fala assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. Quem que ele está falando? Ele está falando daqueles que ele está intercedendo na sua oração sacerdotal. Esses que estão aí, esses crentes, eles não são do mundo como eu também não sou. Por quê? Porque não faz parte desse mundo pecaminoso que desobedece a Deus e que vive em oposição a Ele. Em segundo lugar, Jesus Cristo é vencedor, o nosso tema. Em segundo lugar, como Cristo venceu o mundo. Eu quero abordar como que Cristo venceu o mundo. Nós fizemos a primeira abordagem mostrando quem é o mundo e o que o mundo faz. Agora, como que Cristo venceu o mundo? Talvez você na tua mente já pensou assim, ele venceu o mundo morrendo na cruz e o quê? Ressuscitando. Ok, mas tem mais um pouquinho de coisa aí. Veja bem, como que Cristo venceu o mundo? Cristo venceu o mundo com a sua vinda sobre a terra, com a sua vida sobre a terra, com a sua morte, a sua ressurreição e o reinado que ele exerce hoje. Uma parcela disso, sim, grande, sim, importante, sim, foi a morte na cruz e a sua ressurreição, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que antes de Jesus iniciar seu ministério, ele teve 30 anos sobre a terra. O qual nós sabemos muito pouco desses 30 anos. Toda a história que Jesus, a história de Jesus relatada pelos evangelhos, é dos seus, praticamente quase, dos seus 3 anos de ministério. Pouco se ouviu desses 30 anos anteriores. E somos tentados a pensar que o ministério de Jesus e a vitória de Jesus sobre o mundo é na cruz. Não, esses 30 anos foi um tempo de preparação da sua vida, enfrentando o mundo, se preparando nesse mundo para exercer o seu ministério. Na sua vida, os 30 primeiros anos da sua vida, na vida de Jesus sobre a terra, temos poucas informações, mas sabemos que esse tempo foi para que Jesus se preparar para conquistar a vitória naquela cruz. Sabemos que um time de futebol, para ganhar o campeonato, ele não ganha o campeonato no último jogo. Ele ganha o campeonato na onde? No pré-campeonato, na preparação para o campeonato, ele ganha o campeonato jogo a jogo. E o último jogo é apenas a conquista do campeonato. Você não pode achar que você vai ganhar o campeonato no último jogo. Por quê? Porque aqueles que não se preparam nem para o último jogo chegam. Nem para o último jogo chegam. Pelo contrário, o time pode perder o campeonato no último jogo. E acontece muito, e muitas vezes com o meu São Paulo. Tem perdido periodicamente. Empatou com o Curitiba, né? Empatou com o Curitiba e assim por diante. Mas vai melhorar, né? Vai melhorar. Temos fé. Temos fé. Assim também nós vamos entender e ver e compreender que Jesus Cristo não apenas venceu naquela cruz, mas o processo que Cristo realizou foi desde o nascimento, da vida,
da preparação, da sua caminhada. Cada milagre fazia o processo da agenda de Deus se cumprir na vida dele. Cada passo que Jesus dava não era por si, mas era uma escalação que Deus dava para ele. Vai lá e cura aquela viúva. Vai lá e corrige tal coisa. Vai lá e ensina os discípulos. Vai lá e transforma o pão, os peixes, multiplica. Vai lá e realiza aquele milagre. Vai lá e mostra o amor. Vai lá e pregue. Vai lá e anuncie. Tudo isso foi uma escalação de Deus para a vida dele. Veja lá o que ele diz lá em Lucas 2:49. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus está aqui, é um menino. E eu falo, eu estou aqui na igreja, estou aqui e tal, e vocês não sabem que me convém tratar das coisas de meu Pai? Aquilo fazia parte da agenda de Deus para a vida dele. Jesus não pregava, nem curava, nem contestava, e contudo ficou nos bastidores até 30 anos da sua vida. Por quê? Porque Deus tinha na sua vontade, no seu querer, esse tempo para ele ficar no obscuro, no escondido. 30 anos da sua vida. Talvez fosse eu e você falar assim, Deus, você está ainda errado, cara. Eu estou perdendo 30 anos aqui, eu já sou menino, todo mundo já está aqui admirado porque eu estou falando. Eu vou já acontecer, já vou arrebentar aqui, já vou fazer acontecer, porque as pessoas daqui a pouco vão aceitar Jesus, eu vou antecipar isso aqui, vou fazer, porque se ele falou com 33 anos para mim, eu vou fazer com uns 20 no máximo, estourando no máximo. Vou antecipar, não é? A nossa ótica humanista, imediatista, por que ficar 30 anos esperando para começar o ministério? Vou fazer já. Não, Deus não fez isso. Fica aí 30 anos, vai trabalhando, e ele entende e compreende o ministério. Jesus nunca mudou o seu comportamento e a sua fala, manteve correto. A vontade do Deus Pai é que ele mantesse o foco, a sua teologia e a sua forma de caminhar, sem se adaptar. Vocês querem que eu faça isso? Não vou fazer. Vocês querem que eu fale tal coisa? Não vou falar. Por quê? Porque não é da vontade do meu Pai. Nós não temos que adaptar a Bíblia, atualizar a Bíblia, porque a sociedade está querendo, porque o mundo quer tal coisa. Não vamos fazer. Por quê? Porque assim como Jesus estava, nós queremos assim permanecer. Jesus falava claramente em oposição aos poderes dominantes do mundo da sua época. Sim, ele estava falando, e não importa quem estava falando o contrário, que ele permanecia falando a mesma coisa. Você está se adaptando no mundo que você está vivendo aí, irmão? Então tem alguma coisa errada. O mundo lhe oferecia honras, Jesus permaneceu o mesmo. O mundo lhe oferecia ofensas, Jesus permanecia o mesmo. Jesus estava da mesma forma. O mundo lhe oferecia indiferença, Jesus permanecia o mesmo. O mundo, na sua autopreservação, tentou corromper o coração do nosso Salvador, mas não teve êxito. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo na sua vida terrena, caminhando como Deus presente nessa terra, o Deus homem, 100% Deus, sem se corromper com as coisas. Jesus poderia ter unido tropas para si, e unido tropas poderia aqui ter conquistado o mundo, levado o Evangelho à força para as nações, levado o Evangelho contra o Império Romano, conquistado o Império Romano, e por todo mundo iria se ouvir a força e a vitória que Cristo poderia e teria, se ele assim o quisesse. Mas ele não faz, ele não agiu assim, porque a força e o poder dele não estava ao desembanhar espadas na mão de pessoas, mas no reino de Deus. Veja o que ele diz para Pedro quando ele levanta e desembanha a espada. Então Jesus lhe disse:
embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não quer e não estabeleceu um reino neste mundo. Como está lá em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, e não se assemelha a esse mundo. E ele diz assim, ele continua dizendo: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregues aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. E ele estabeleceu que o reino dele não é dessa terra, não é desse mundo, não é pela espada, não é pela força, não é pela violência. E me admira muitos pastores, servos do Senhor Jesus Cristo, a levantar a bandeira, porque nós temos que levantar o Messias, o Salvador desse mundo, do nosso país, do nosso planeta, e assim ser aquele que vai, o enviado de Deus para libertar contra as forças do mal. Não, não é isso. Porque não é na urna, não é na espada, não é na invasão dos poderes que nós vamos vencer. Não é assim, porque o reino de Deus não é deste mundo. E nós temos visto muitas igrejas se politicalizar, viver uma política suja, achando que o reino de Deus é deste mundo, mas não é. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo poder de Deus que muda e constrange corações a ver o Evangelho de Cristo Jesus, que salva e que transforma. É verdade, é isso. Quando foi sentenciado de fraco na cruz, Jesus não revidou. Então lá em Mateus 27:42, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-te. É rei de Israel, desça da cruz e creiamos nele. E daí? Se fosse eu e você, o que nós faríamos? Pai, estão rindo de mim. Estão rindo de mim. Ia fazer só 5 dedinhos, né? Dá uma mexidinha, caiu um raio do céu. Vai rir do outro. Vai tirar sarro do outro. Só uma piscadinha. Pronto. Já o céu e a terra ia mexer, ia cair tudo, ia... Mas o que ele fez? Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a fala. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que falam. A vitória de Jesus não é da forma que eu e você pensamos e cremos, que é uma vitória para mim e para você. Para o homem, a morte é uma vitória ou derrota? Para o homem de Deus é vitória, mas para o homem normal é o quê? É uma derrota. Acabou. Ele morreu. Para o cristão, a morte é o encontro com o Senhor. É a vitória. Não é a perda. Mas quanto eu e você temos que trabalhar em nossa mente, em nosso coração, esse conceito. Quer ver só? Quando entrou a pandemia, que começou as mortes, como é que foi o teu coração? Como é que foi o teu coração? Eu liguei para algumas pessoas, irmão, posso visitar? Não, pastor, não, acho melhor não. Acho melhor não. O senhor visita muita gente, o senhor vai no hospital, e pode ser que o senhor venha aqui e traga um probleminha para mim aí, né? Não. Ok, entendo. Mas quantas pessoas ficou com medo da morte na pandemia? Por quê? Porque o conceito, no meu coração e no seu coração, muitas das vezes é que a morte é a nossa derrota.
Nós não devemos procurar a morte, pelo contrário. Vamos viver bem até o último dia. E homens, quero falar com vocês, homens, vai ao médico. Se cuida, homens. Homem vive menos do que mulher. Homem vive menos que mulher. Essa semana aí, recebemos a notícia que filho de um pastor querido da nossa região veio a falecer com 45 anos. Infarto fulminante. Minha idade, irmãos. Novo de tudo, né? 45 anos é um menino, né? É um menino. Novo de tudo. Um infarto, né? Não vem não, hein? Não vem não. Tem gente falando assim, pastor, já está, né? Irmãos, se cuida, cara. Deus tem um plano para você nessa terra e você tem que cumprir esse plano até o final. Até o final. Seja aquele homem prudente e cauteloso, que se cuide e que se trate. Nós vamos e entendemos que a morte não é o final. Assim como a morte de Cristo não foi o final. João 12, 32, e eu já estou chegando na minha conclusão. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus venceu, o que ele faz? Ele nos chama para a vitória dele. A vitória de Cristo nos atrai, nos aproxima dele. Porque a vitória dele é a minha e a sua vitória. Jesus venceu o mundo com a sua vida, com o seu procedimento, para que eu possa olhar para ele e falar assim, é assim que eu tenho que viver? Então vou caminhando dessa forma, seguindo a Jesus. Concluindo, Jesus Cristo é vencedor, eu quero aqui abordar o texto de 1 Coríntios 5, 14. Fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E eu gostaria aqui que você se sentisse encorajado. Encorajado porque Cristo venceu o mundo. E com a sua vitória nós podemos vencer também. Jesus venceu o mundo em sua mais elevada maldade. A sua vitória também é a nossa vitória, é a minha vitória, é a sua vitória. Podemos crer nesse evangelho de vitória de Cristo Jesus, não porque somos bons, não porque somos fortes, não porque somos poderosos, não porque somos bonitões, não porque somos presbiterianos, calvinistas, reformados, não, porque isso e essa bandeira não nos salva. Quem nos salva é Cristo Jesus, que morreu na cruz, para nos salvar e nos transformar na feitura dele, em vida para ele. Contudo, somos verdadeiros cristãos, e podemos dizer, como está lá no Salmos 116, versículo 16, eu gostaria que todos lêssemos juntos esse texto, já gostaria de convidar a Amanda a subir. Sobe, Amanda. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Senhor, essa é uma verdade para você, como servo do Senhor. Senhor, deveras sou teu servo. Se é um servo do Senhor Jesus Cristo, então você tem essa vitória. Agora, se você for um amigo de Cristo, Jesus, esquece. Se você pertence a um mundo que é amado por Deus, você tem essa vitória. Mas se você tem um mundo que Cristo nem intercedeu e nem orou por ele, então não é para você. Essa vitória é para os servos do Senhor Jesus Cristo. Mas também sou filho de Deus. Você pode ser filho ou criatura de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Senhor, deveras sou o teu servo. Teu servo.
filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Cristo quebrou tuas cadeias? Então você pode dizer, sou servo teu. E servo livre para viver a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e colocasse teu coração diante do Senhor Jesus. Jesus é vencedor. Você pode vencer com Ele. Reconheça a tua fragilidade, o teu pecado. Coloca o teu coração diante do Senhor Jesus e peça misericórdia a Ele. Se você não teve esse encontro verdadeiro com Cristo Jesus, faça isso hoje. O Senhor, quebra as cadeias do meu coração. Quebra as cadeias da minha vida. Senhor, quebra o meu coração. Eu quero ser um servo teu. Eu quero ser uma serva tua. Uma serva teu. Que glorifique o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor. Eu quero ser. Trabalhe em uma nova vida no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Coloque o teu coração diante de Cristo Jesus e peça e tenha essa certeza da vitória que Cristo nos dá nele para a glória dele, em nome de Cristo Jesus. Amém.